Sejam bem-vindos. Essa é uma aula introdutória sobre o nosso curso de cálculo numérico, né? Onde a gente vai ver a introdução ao assunto e vamos entender algumas fontes de erros que são causadas no âmbito do cálculo numérico. Muito bem, então qual que é o objeto da disciplina cálculo numérico? A gente vai rever isso um pouco mais na frente no slide. Nem todos os problemas possuem uma solução algébrica, uma solução exata. Aliás, quase todos os problemas que a gente enfrenta na física, na engenharia, etc., são problemas que não possuem solução algébrica. E o objeto da disciplina cálculo numérico é exatamente esse. É apresentar uma solução para um problema que não possui solução algébrica e que, portanto, só possui a solução aproximada no âmbito do cálculo numérico. Isso vai ser entendido um pouco melhor mais à frente. Nós vamos usar esse livro-texto que está aqui no slide, o livro da Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, da Márcia Ruggiero e da Vera Lúcia da Rocha Lopes. Tá? Professor, posso usar outro livro? Claro que pode, certo? Esse é o livro que eu uso para preparar minhas aulas, para tirar as minhas dúvidas, mas não significa que vocês sejam obrigados nem recomendados a usar este livro. Eu defendo fortemente a ideia de que livro é um assunto pessoal, portanto, cada um pode ter o seu. Eu gosto mais do livro X, eu gosto mais do livro Y, e assim a gente se identifica melhor com um ou com o outro e é, portanto, livre para usar qualquer livro com o qual a gente se sinta melhor. Eu sei que vocês já conhecem o ambiente do Google Sala de Aula, mas para uma possibilidade de alguém que ainda não tem muita intimidade com esse ambiente, a gente vai ver rapidamente, só para eu dar alguns avisos aqui, né? Esse então aqui é o ambiente que eu estou mostrando aqui agora, é o ambiente do mural, tá certo? Onde tem aqui, não é esse aqui é um outro, a gente já está com o nosso ambiente pronto para ser usado, vocês vão receber o código da sala, da turma, vocês já receberam, inclusive já foi distribuído, mas só para mostrar a vocês que aqui nós temos um mural, que é esse ambiente que está sendo mostrado aqui, onde vocês vão colocar dúvidas e eu vou responder algumas dessas dúvidas, tá certo? Aqui nós temos um ambiente de atividades, onde vocês vão ver o material que eu coloco, tá certo? Onde vocês vão abrir as provas, onde vocês vão subir as listas de exercício, vão assistir às aulas gravadas e assim sucessivamente. Aqui é um ambiente que interessa mais a mim, esses dois outros ambientes aqui de pessoas e notas. Vocês, na verdade, vão transitar muito entre o ambiente do mural e o ambiente das atividades. Então aqui aparecem os recados todas as vezes que eu posto uma atividade, né? E vocês também postam as dúvidas de vocês. Tá? Sempre que tem uma atividade próxima, ele dá o recado aqui nessa região. Tá? Então isso aqui é uma descrição, eu sei que vocês já conhecem, né? Isso aqui é uma descrição muito abreviada do ambiente, só para aqueles que eventualmente ainda não conhecem o ambiente do Google Sala de Aula. Muito bem, então nós vamos ter, lamentavelmente, foi uma escolha que alguns de vocês fizeram e a escola decidiu proporcionar essa oportunidade. Nós devemos ter até um sistema de avaliações mais rico, né, até para poder possibilitar que haja um número maior de aprovações, porque o objetivo, inclusive as reprovações não serão computadas, tá? Mas nós temos uma meta semanal muito árdua entre aulas síncronas e assíncronas, tá?
A carga horária dessa disciplina é de 60 horas, só para vocês terem uma ideia. Enquanto a gente tem 2 aulas duplas semanais, totalizando 4 horas, nesse esquema em que a gente pretende encerrar um semestre, na verdade, de 72 horas aula, né? A gente vai ter 15 horas de atividades por semana, né? Então, eu vou ter que preparar tudo isso e vocês vão ter que participar e quererem ser aprovados, tá certo? Então, se vocês forem preguiçosos, né, não estou querendo rotular ninguém, não é esse o objetivo, mas não vai acontecer, porque as coisas vão acontecer com muita rapidez, certo? A gente vai ter que digerir 5 horas de aula síncrona, ou seja, eu vou abrir a sala de aula, vocês vão participar comigo, vão poder tirar as dúvidas comigo, etc. Mas haverá mais 10 horas de aula que serão disponibilizadas para vocês lerem, para você, na verdade, a maioria tudo para você abrir serão aulas que eu pretendo fazer aulas curtas, tá certo? Para que vocês possam aprender a matéria com esse material adicional. Então haverá muita aula gravada também para vocês escutarem e listas de exercício, atividades para serem feitas, que vão ocorrer também numa certa velocidade, tá? Eu vou procurar fazer muitos testes de múltipla escolha, mas que vocês têm que subir a atividade resolvida. Vai haver um último quesito onde vocês vão subir a solução que vocês fizeram no papel. Vão marcar a opção certa, mas também vão subir a atividade no papel. Então, haverá as avaliações vão ser compostas em cada nota. Nós vamos ter 3 avaliações, 3 notas, digamos assim, que eu vou lançar no Swap. Uma primeira nota, uma segunda e uma terceira, e para cada uma dessas notas a gente vai resolver listas de exercícios. Vamos ter uma prova, mas também vamos ter uma avaliação que a gente está chamando de avaliação processual. O que é uma avaliação processual? A grosso modo é saber quem é quem dentro da sala de aula. Quem são os alunos que participam da aula, quem são os alunos que vão nas aulas, que não faltam, portanto, tá certo? Quem são os alunos que postam perguntas, quem são os alunos que respondem às dúvidas dos seus colegas e assim sucessivamente. Então aí vai haver uma participação considerável dessa avaliação processual. Nós vamos ter 50, digamos assim, aproximadamente, né, pode haver uma pequena variação entre uma avaliação e outra, mas vamos ter 50% na prova, 25% numa lista ou 2 listas, ou não sei quantas listas de exercícios, se forem curtinhas podem ser um número maior, e 25% da nota de vocês vai estar nessa avaliação processual. Então não se enganem pensando que eu não observo, mesmo sem ver vocês, sem estar participando presencialmente. Não se enganem pensando que eu não observo quem é que está participando, quem resolve, quem copia. Isso tudo fica muito claro na hora que a gente vê as atividades, tá certo? Então aí há uma componente bastante considerável, porque é 1/4 da nota em cada prova será por avaliação processual. Então muita coisa vai ser subida, vocês vão ter que fazer upload no Google Sala de Aula, né? Então como devem ser apresentadas essas atividades que vocês vão subir? Vocês vão responder lá, tem 10 questões, por exemplo, de múltipla escolha. Primeira, segunda, tal, letra A, B, C, D, às vezes A, B, C, D e E. Vocês marcam as opções. Quando chegar no final, a 11ª questão, digamos, vocês têm que subir o arquivo que vocês resolveram no papel, né? Então vão resolver, tá certo? Resolve antes no papel, depois abre a prova e responde marcando as questões. E na última questão vão subir aquilo que vocês responderam no papel. Então como é esse material que você vai subir, que você vai fazer o upload? Primeiro,
é um arquivo único em PDF, tá certo? Então, por favor, se preparem para isso, ou seja, baixem um scanner para celular decente, que lhe permita escanear várias páginas em um volume só. A professora, não sei, aprende. Você não quer ser aprovado? Então é uma coisa muito simples. Não deixa o professor fazer tudo. Não pense que o professor vai suar a camisa aqui e você vai ficar tranquilo. Então é o mínimo, pô. Aprende. Né? Eu também não sabia várias coisas, como ainda não sei várias coisas. Aprendi algumas, vou aprender outras com vocês. Tá? Então, arquivo único em PDF. Segundo, cópias legíveis, uma escrita escura que dê para eu ver. Então, antes de você subir o seu material, confira. Escaneou? Está lá no celular ainda, você ainda não mandou. Então, olha, está suficientemente legível? Dá para ver as letras? Ou eu tirei uma foto de qualquer jeito lá, está tudo borrado, não dá para o professor ver. Então, confira antes de enviar, tá certo? Porque as cópias ilegíveis, de cabeça para baixo, de lado, borradas, vão ser descartadas, certo? Eu não vou corrigir, estou avisando, porque isso é uma falta de consideração com o professor que está tentando fazer a sua parte para que vocês possam aprender um mínimo e serem aprovados, tá certo? Então, eu não vou ficar me lascando para mandar outro recado, não. Mandou de lado, de cabeça para baixo, como eu já recebi vários, de cabeça para baixo, uma para cima, outra de lado. O que está de lado, o que está de cabeça para baixo, eu descarto. Os que estão direitos e que estão legíveis, eu posso até corrigir, não tem problema nenhum, tá? Mas estou avisando, certifiquem-se de que está legível. Então fui resolvendo, cheguei na resposta. A resposta é essa aqui. Então pega, faz um destaque, pega uma caneta vermelha ou até a própria caneta azul ou preta que vocês estão usando ali para resolver, bota um retângulo em volta e escreve, sei lá, R ou escreve solução. Então deixa só o retângulo, eu sei que aquilo ali é a resposta. Porque muitas vezes as provas de vocês são uma verdadeira bagunça. E eu não consigo encontrar onde está a solução. Tem um monte de riscos esparsos e eu não consigo encontrar a solução. Então não custa nada para melhorar, para que torne mais fácil o processo de solução. Não esqueçam que a gente tem 5 semanas só para ver 72 horas aula e vai ser uma correria para mim também. Não posso ficar esperando, pedindo. Não, está ruim, eu vou descartar. Então apresentem, por favor, provas organizadas, tá certo? Contendo o passo a passo da solução, ou seja, que fique claro o processo que você usou para chegar até a solução. Ou eu preciso construir aqui uma tabela para fazer as multiplicações, chegar a uma soma e tal. Apresenta essa tabela, bota uma coluna com os números, a outra coluna indicando que é o produto dessa coluna com essa, depois eu somei e obtive essa outra coluna. Bota uma setinha, não precisa escrever. Bota, essa aqui é a coluna 1 vezes a coluna 2, essa aqui é a coluna 4, é o resultado. Pronto, só isso. Tá certo? Então, para que fique claro o processo que você usou para chegar até a solução. Muitas vezes vocês copiam do colega, não querem ter nem o trabalho de copiar decentemente. Depois lembrem que a prova de vocês é um documento. E o objetivo desse documento é fazer demonstração do grau de conhecimento que vocês têm. Então tomem cuidado com sua prova, porque ela demonstra como você é. Então isso também faz parte da avaliação processual. Uma pessoa extremamente bagunceira, que não tem um mínimo de disciplina para organizar os textos e botar, observe que vocês vão ver que vocês não vão ter 2 horas para resolver a prova. Eu vou dar, sei lá, 3 dias, 2 dias, não sei, depende do tamanho da prova, né, para vocês resolverem com calma aquela prova, né? Então, caprichem, bote um negócio organizado, né? Um espaçamento mínimo entre as linhas para facilitar que a prova seja lida
com decência. E daí sim eu vejo, poxa, esse cara é um cara organizado, então deixa eu reservar mais um pouco aqui de avaliação processual para ele, né? Então, gostaria de usar agora aqui uma frase do Rui Barbosa, é um brasileiro que todos nós admiramos, né? Um homem muito inteligente, que procurou também ser muito justo na vida dele, né? Tentou, foi candidato a presidente, não conseguiu se eleger, né? Talvez nem tivesse sido um bom presidente, mas ele tem uma frase sobre igualdade que eu gosto muito. E ele diz assim: a igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida em que esses desiguais se desigualam. Não é absolutamente justo, né, que a gente trate com um rigor ou com uma condescendência ou com uma aceitação duas pessoas completamente diferentes, uma pessoa dedicada, estudiosa, com uma pessoa que não se dedica, que não estuda, né? Isso vale também para a vida, para a carreira de vocês, tá certo? Muito bem. Então, vamos entrar aqui então para falar um pouco sobre erros, né? A gente falava lá no primeiro slide sobre o objeto da disciplina cálculo numérico. Muitas vezes a gente está aqui estudando no curso de engenharia, ou no curso de física, ou no curso de matemática, etc. E às vezes apresentam para a gente um problema matemático, uma integral para resolver, uma equação para ser resolvida, e muitas vezes esse problema matemático, muitas vezes, a maior parte das vezes até agora, teve uma solução algébrica, ou seja, eu resolvo aquilo e saio com a solução exata do problema, né? 2x mais 4 igual a 8, x igual a 2, tá certo? Isso é um problema com solução algébrica, não tenho dúvida que x é igual a 2, x não é 1,9, x não é 2,1, x é igual a 2, né? Mas no mundo real, no mundo da engenharia, no mundo da física, e em outras áreas também, os problemas do mundo real, ao contrário, não têm solução algébrica. E muitas vezes eu preciso do recurso que a gente vai aprender aqui para resolver esses problemas. Apresentar métodos numéricos para resolver esses problemas. E como eles não possuem solução algébrica, eu tenho que me conformar com uma solução aproximada, né? Então, o mundo do cálculo numérico é um mundo cheio de erros. A gente tem que saber administrar os erros, né? Então, a gente vai ver um pouco isso aqui, né? A solução desses problemas do mundo real. Primeiro que a gente não conhece a solução exata, e a gente tem que administrar isso de uma certa forma. Então, a solução de problemas do mundo real que não possuem solução algébrica, que a gente não conhece a solução exata, já é uma fonte de erros, tá? Então eu vou vir com um processo de apresentação de várias aproximações sucessivas, né? Então é esse tipo de problema que a gente vai enfrentar, né? Muitos deles que a gente vai enfrentar para exemplificar, para não tornar a discussão muito complexa, né? A gente vai ver que são problemas até do cálculo 1, do cálculo 2, etc., que tem solução até algébrica e que a gente vai apresentar uma solução aproximada para a gente entender como são esses métodos numéricos, né? Mas, mesmo assim, a gente vai ver que a gente não vai chegar na solução exata. Nós temos até como controlar isso, aumentando o número de soluções aproximadas até chegar não a solução aparentemente exata, né? Mas eu quero dizer que só o objeto da disciplina já traz consigo os erros, né? E aqui a gente vai ver rapidamente outras fontes de erros e como controlar esses erros dentro da disciplina. Porque a gente precisa controlar o erro, porque o erro vai ser o nosso critério de parada. Se eu disser que eu vou ficar satisfeito com a solução com um erro inferior a 0,1%, então à medida que eu for apresentando
as aproximações da solução, se eu tiver como saber o erro, pelo menos aproximar o erro em cada iteração, então eu vou saber quando eu tenho que parar, né? Então a gente vai ver isso adiante, né? Então, primeira coisa, a primeira fonte de erros é que eu não tenho só um sistema decimal, eu tenho outros sistemas. A gente não vai entrar, não é a nossa seara aqui, não vamos ficar fazendo conversão de bases, ou seja, convertendo do sistema decimal para o binário, do binário para o hexadecimal. Não é isso que a gente vai fazer. Mas a gente tem que entender que a linguagem computacional de baixo nível é uma linguagem binária. O computador ele fala, de uma forma geral, a linguagem do sistema binário, base 2, tá certo? E muitas vezes eu tenho um número na base 10, como é o caso de 0,1, por exemplo, na base 10, que eu transfiro para a base binária e ele vira uma dízima periódica, né? Então, se eu faço, dependendo da linguagem que eu uso, eu posso fazer uma multiplicação 10.000 por 0,11 e no sistema decimal essa conta é exata, mas o sistema binário, quando eu volto para o sistema, eu tenho que sair do decimal para o binário para fazer dentro do computador a multiplicação, e quando eu volto, eu observo um erro, né? Então isso pode acontecer. Então, para a gente ficar alerta que o computador fala uma linguagem e nós falamos outra. Então isso tem que haver uma conversão, é como um tradutor, tá certo? Você diz uma coisa para o computador e o tradutor, que se chama compilador da linguagem, ele vai traduzir para que o computador possa entender e fazer aquilo, né? Depois, as linguagens de baixo e de alto nível. Aí fica parecendo que a linguagem de alto nível é melhor. Não, a linguagem de baixo nível é melhor, e chama de baixo nível porque ela está no nível da linguagem de máquina, tá? Então, a linguagem de baixo nível ela costuma ser muito mais rápida e a linguagem de alto nível mais vagarosa. Então, se eu estou numa linguagem de alto nível, por exemplo, como é um Fortran, né, eu preciso de um compilador mais possante do que uma linguagem de baixo nível, né, como é uma linguagem de máquina, né? Então, no alto nível eu vou apresentar tudo no decimal e aí vai ter que ter uma tradução para o binário e é possível que nessa tradução se acrescente um erro também. Nunca são erros muito grandes, mas há erros, certo? Então a gente precisa ficar alerta e saber que esses erros existem. E agora a gente vai ver outros erros aqui que começam na aritmética de ponto flutuante, tá? Bom, o que é essa aritmética de ponto flutuante? Tá? Qualquer sistema, e no caso a gente vai se prender ao sistema decimal aqui, tá certo? Ele é representado, qualquer número, ele vai ser sempre representado por uma notação aqui, que vai ser mais ou menos isso aqui, que eu vou colocar aqui, ó, N1, N2, N3, NT. Então eu tenho aqui esse número multiplicado por beta elevado a E. Tá? Então, esse número T, ó, 1, 2, 3 até T, então aqui eu tenho uma mantissa formada por T números, certo? Então, T é o número de algarismos da mantissa, ou seja, vulgarmente conhecido como número de casas decimais. O beta é a base que eu estou usando. No caso, nós usamos popularmente a base decimal, tá certo? E o E é o expoente da base, que ele pode estar contido
de um valor até outro. Então vamos pegar o exemplo da base decimal. Então beta é igual a 10. Se beta é igual a 10, então cada número n, ni, digamos, está contido entre 0 e 9. E observe que 9 é beta menos 1, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou construindo por exercícios de uma certa disciplina um sistema aqui onde eu tenho o número de casas decimais t igual a 3, tá? E o meu expoente, que ele varie entre menos 10 e 10. O expoente, tá certo? Então, observe que eu tenho 3 casos aqui. Eu tenho o caso do número 128,57, por exemplo. 128,57. Né? Esse número, ele, nesse sistema aí, como eu só tenho, aqui eu tenho, usando esse sistema, seria 0,12857 vezes 10 ao cubo, certo? Só que o meu sistema só tem 3 casas decimais, então esses dois aqui vão dançar. Então eu vou ter, por truncamento, esse número vai ser nesse sistema, tá? Não é o sistema do computador. Nesse exemplo aqui que eu tenho 3 casas. Então esse vai ser representado por truncamento 128. Eu queria representar 128,57. Ou por arredondamento, ele vai virar 129. Então aqui eu tenho um erro também. O 128,57, se eu trunquei, virou 128, eu obtive 0,57 de erro. E se eu aumentei, eu obtive 0,43 de erro. Se eu aproximei aqui, se eu arredondei para 129. Então isso aqui, a aritmética de ponto flutuante, que é impossível você ter um número infinito, não existe isso, tá certo? Então toda máquina, todo computador, ele vai ter uma mantissa, tá certo? Então a gente vai ter que lidar com isso. Isso também é uma outra fonte de erro. Mas eu também tenho um outro problema aqui. Se eu representar números inferiores, ou seja, o menor número que eu posso representar é 0,1 neste exemplo, 0,1 vezes 10 a menos 10, porque o meu menor expoente é menos 10. Ó. Então, números inferiores a esse número vão dar underflow. Não vão conseguir ser representados. E o maior número que eu posso representar é 0,999 vezes 10 elevado a 10. Então aqui eu tenho números maiores do que esses, são overflow. Né? Então também não vão conseguir ser representados. Então, no mundo real, no mundo computacional, eu tenho esses problemas iniciais. É claro que os expoentes são bem altos, né? O número de mantissas também, a precisão dupla nos garante 16 casas decimais na maior parte dos casos, tá certo? Então nós não devemos passar pelo problema do underflow nem do overflow, certo? Mas teremos erros de arredondamento e erros de também podem ser considerados pequenos, né? Mesmo na precisão simples, com 8 casas decimais, mesmo na precisão simples, a gente deve ter erros pequenos, tá? Mas eles existem, então é bom a gente saber. Nessa aula inicial é interessante a gente saber desses erros, né? Então, nas aproximações
nas aproximações, à medida que eu aproximo, então, como eu falei no slide anterior, no mesmo exemplo, eu tenho, por exemplo, 128,57. Então, 128,57 é 0, como eu falei, 128,57 vezes 10 ao cubo. Mas eu só tenho 3 casas na minha máquina, né? Então, eu vou representar 128. Eu queria representar 128,57 ou 129. Aqui eu vou estar truncando, significa truncar. Eu vou simplesmente eliminar as casas decimais aqui e vai virar 128. Aqui eu vou olhar para o número que está depois da vírgula. Se ele é maior do que meio, então eu vou aproximar para o número seguinte. Isso é arredondar, né? Vocês já fazem isso aí intuitivamente, né? Então aqui eu arredondei, certo? Então aqui eu obtive um erro em módulo, certo? De 0,57, e aqui eu obtive um erro em módulo de 0,43, né? Então as operações de arredondamento e truncamento também trazem erros, tá certo? Então vamos ver agora rapidamente também essa questão da diferença entre casas decimais e algarismos significativos, tá certo? Então vamos voltar ao mesmo exemplo do 128,57. Então aqui eu tenho o meu número 128,57. Esse número aqui então tem 2 casas decimais, certo? 2 casas decimais. Mas a precisão de casas decimais é uma precisão ilusória. Observe que é típico de acontecer com medidas, tá certo? Seja de massa, seja de distância, né? Observe que 113 metros é 1,13 hectômetros, certo? Que, portanto, é 1.130 decímetros. Então, o número de casas decimais, dependendo da unidade que eu vou usar, ela é diferente. Então, a precisão dada por casas decimais é uma precisão ilusória. Então, enquanto aqui, nessa formação desse número, 128,57, eu estou com a forma decimal do número, eu posso representar este mesmo número em notação científica, e ele vai ser 1,2857 vezes 10 ao quadrado. E agora eu vou pegar este número que eu representei agora em notação científica, certo? E vou contar o número de algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, e descubro que este número tem 5 algarismos significativos. E é com isso que a gente vai trabalhar, tá? Uma precisão mínima que a gente vai tentar adotar nos nossos cálculos de 5 algarismos significativos. Tá certo? Então observe que qualquer que seja a forma de representar, eu vou ter um número de algarismos significativos definido, ao contrário do número de casas decimais. Vamos tomar alguns exemplos outros aqui, 0,0013557. Esse número é, em notação científica, 1,357 vezes 10 a menos 3. E aqui eu tenho 4 algarismos
significativos, não há dúvida, tá certo? Eu posso ter também 1 milhão. Isso aqui é 1 vezes 10 à sexta. E aqui eu não tenho dúvida de que há um algarismo significativo só. Tá certo? Então, espero que isso de algarismos significativos tenha ficado claro, porque é com isso que a gente vai trabalhar. E por fim, os erros absolutos e os erros relativos, tá? Então é muito comum em uma solução numérica que à medida que eu estou buscando a solução, uma solução melhorada, que seja gerada uma sequência de aproximações em busca da solução melhor, tá? Então, se o valor exato da solução fosse conhecido, os erros, é claro, seriam medidos em relação a essa solução exata, esse valor exato da solução. Mas isso não é possível, porque só se nós conhecêssemos a solução exata, nós não precisaríamos estar tentando um processo numérico para buscar uma sequência de aproximações da solução, né? Mas se essa solução exata fosse conhecida, vamos chamar ela de x e de x barra a solução aproximada. Então aqui eu tenho a solução aproximada. Certo? E aqui uma solução exata. Certo? Então, esse erro, eu teria um erro absoluto que é medido pelo módulo da distância entre os dois, ou seja, seria x menos x barra. Mas essa solução exata, como a gente falou, ela não é conhecida, né? Então nós temos que trabalhar com as aproximações. Então digamos que num processo de busca de uma solução cada vez mais precisa tenha sido gerada uma sequência de aproximações da solução que eu vou colocar aqui. Digamos que a minha solução iniciada foi x0 igual a 1. Depois de x0 igual a 1, eu cheguei a x1 igual a 1,5. Depois eu cheguei a x2 igual a 1,75. Depois a um x3 igual a 1,875 e assim sucessivamente, tá? Então agora eu vou ter que encontrar uma forma, sem conhecer a solução exata, eu vou ter que encontrar uma forma de medir esses erros absolutos, que como o próprio nome já diz, é um erro total, tá certo? Medido pela distância entre as soluções. Então, primeiro, na primeira aproximação aqui era uma solução inicial, que eu usei para iniciar o processo. Então, essa não vai contar. Então, na primeira solução aproximada, eu obtive esse valor. Então, eu vou ter um erro absoluto, e é esse que a gente vai usar, ó, um E1 da primeira aproximação medido pelo módulo da distância entre x1 e x0. E aqui eu consigo ver que esse erro absoluto é de 0,5. Na segunda aproximação, módulo de x2 menos x1, é sempre da solução atual menos a anterior, eu já obtenho 0,25. E assim sucessivamente. Então, o E3 seria o módulo de x3 menos x2, etc. Mas o erro absoluto ele é péssimo, porque ele depende da grandeza da solução. Então, nesse nível aí, um erro de 0,5 é péssimo. Mas, por exemplo, se x1 fosse 1000, aliás, x0 fosse 1000 e x1 fosse 1000,5,
o erro de 0,5 seria muito pequenininho. Então, uma forma melhor de medir o erro é através do erro relativo. Então, esse aqui que a gente viu agora é o erro absoluto. E agora a gente vai ver o erro relativo, que é obtido, claro, agora por comparação. Eu vou usar a letra epsilon, letra grega epsilon. Então, meu epsilon 1 seria módulo de x1 menos x0 dividido por x1, certo? Então, isso aqui me dá um epsilon 1 igual a 0,333 na forma decimal do erro, ou na forma percentual 33,3%. Então, ao prosseguir para a solução número 2, eu obtenho um erro relativo 2 igual ao módulo de x2 menos x1 sobre x2. E agora eu tenho um erro de 0,143 aproximadamente, ou 14,3%. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula introdutória, tá? E na próxima aula, a gente já vai começar a ver solução de equações não lineares, métodos para a solução de equações não lineares e transcendentais. Ok?